Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui com a Julie, que ela aceitou esse convite, fico muito agradecida. Obrigada, Julie, pela sua presença. Ela é uma querida amiga e também uma colega da área. Ela trabalha com gestantes. Ela vai falar um pouco também pra gente sobre o atual trabalho dela. E ela teve uma experiência em que ela morou fora, então ela ficou separada, distante, na verdade, 1 ano do atual marido dela, que hoje é marido, na época era namorado. Então ela vai contar pra gente um pouco como foi essa experiência e para o relacionamento, estando ela em outro país e ele ficando no Brasil. Então, Julie, se você quiser começar, por gentileza, falando um pouco sobre como que você trabalha atualmente, e depois você já pode contar sobre a sua experiência. Olá, eu sou a Julie, conforme a Luana falou, eu sou psicóloga e no momento estou atuando com foco mais em gestante, na psicologia clínica, mas também já trabalhei por 9 anos em empresa, né? Tanto que por isso que eu busquei o intercâmbio na época para aprimorar o meu inglês, para eu poder estar dentro da empresa. Aí na época, foi em 2012 que eu fiz esse intercâmbio, eu tinha 21, meu marido tinha 26. Foi, sim, bem difícil para a gente, né? Essa decisão de estar juntos, eu sempre pensei em continuar o relacionamento mesmo à distância. Ele já ficou meio receoso, né? Bate a insegurança para quem fica, eu acredito que seja mais difícil. Sim, também E acho. ele falou de eu ir solteira, e aí a gente foi conversando. Eu falei para ele dos meus objetivos de ir para lá, né? Que eu tinha o objetivo de ir, ficar 1 ano e voltar. Nunca quis morar lá, nunca quis ficar por lá. Então, conversando, a gente resolveu ter esse relacionamento à distância por 1 ano. Certo. E assim, e vocês tinham quanto tempo de relacionamento quando você foi? A gente estava junto fazia 4 anos. E se você puder então falar pra gente um pouco sobre assim, o que você acha que afetou no relacionamento ou o que você acha que hoje talvez você faria diferente e como que vocês conseguiram administrar bem essa distância também? Se você acha que é possível, né, até para as pessoas que estão talvez nessa situação ou pensando em fazer algo do tipo. No começo foi bem difícil, porque as redes sociais não eram como hoje, né? A gente Sim. não tinha 4G, eu não tinha nenhum celular que dava para usar a internet. Então, o começo foi bem difícil. A gente tinha os horários, né? Que a gente conseguia se falar. Eu utilizava ainda o computador da família que eu morava. Foi bem complicado, porque a gente não conseguia se falar tanto. Aí depois eu comprei um celular, fui ter o 4G, e aí conseguia, né, meio que levar ele aonde eu estava. Sim. E aí foi ficando um pouquinho mais fácil, né? Assim, acredito que a dificuldade da distância, eu falo que a gente tem que ter muita amizade com a pessoa que está ali, porque é o que fica, né? E é o que vai ficar depois, né? No futuro. Sim. Então, a distância a gente não tem ali o carinho, o aconchego, né? Não tem um abraço. Então, o que fica são as conversas e a amizade. Se você não tem isso bem estabelecido, aí fica bem difícil. E eu acredito que para o nosso relacionamento fez muito bem. A gente vivia muito junto o tempo todo e a distância fez com que a gente conseguisse viver um sem o outro. E eu acho que isso é essencial no relacionamento. Sim. Aquela história de que as pessoas se completam é muito romantizada, né? Sim. Na verdade, a gente soma na vida do outro. A gente tem que saber viver sozinho para conseguir viver com o outro. Então, eu acho que isso foi um diferencial bem grande, que quando eu voltei, fez bem para nossa relação, porque ele fez outras amizades, ele tinha o tempo dele com os amigos deles, e eu tinha mais tempo com os amigos, com minha família, e isso era mais tranquilo, e ele era muito ciumento. Aham. Então, deu uma melhorada também depois disso, porque aí teve que aprender a lidar, né? Com a Sim, distância, o ciúme fica meio difícil de lidar. exato. Então, pra gente amadureceu bastante o nosso relacionamento depois que eu voltei, foi bom, assim.
Certo. Ah, que bom. Acho que essa parte sobre os ciúmes até aumenta a confiança mesmo, né? Um pelo outro. Porque às vezes a gente tem Certeza. essa ideia de que estando perto consegue ter o controle. E aí você percebe que se você confia na pessoa, não importa onde ela esteja, né? Ou do lado, ou Sim. longe. Tá, então isso é Hum. bem. E eu acho que o mais difícil eu acho que é para quem fica mesmo, porque que acontece, né? A vida dele continua a mesma, mas sem mim. E lá eu já tive uma vida toda nova, né? Então eu já tive que me adaptar totalmente e foi uma escolha minha estar lá. Sim. Então eu acho que para ele deve ter sido bem mais difícil do que para mim que tive essa nova vida, né? Conhecer outras pessoas, é um pouquinho mais fácil para quem vai. Sim, é como se tivesse mais distrações, inclusive, né? Não muito tempo de ficar pensando. E para ele, como a Com rotina certeza. continuou. E você tem algum conselho que você gostaria de dar ou que você fala normalmente para pessoas que estão assim passando por isso ou que vão passar, assim, além dessa questão da amizade que você falou, da comunicação? Então, algo que você acha importante, especialmente hoje que já temos as redes sociais aí, tecnologia, o WhatsApp que ajuda nisso. Antes de falar sobre isso, uma outra dificuldade é que, por conta da distância, como eu falei que né, a gente não tem contato, fica amizade, tudo fica flor da pele, né? Como a gente não tem aquelas coisas boas que a gente tem quando tá Sim. junto, tudo fica muito mais intenso. Qualquer probleminha vira um problemão. Então, é bem difícil de lidar, tem que ter muito diálogo, muita certeza daquilo que a gente quer Uhum. para fazer valer a pena, né? Sim. E para as pessoas que estão né, nessa situação, se você realmente acha que o seu relacionamento né, vale a pena, que é uma pessoa que está ali do seu lado, que te apoia, que vocês têm muita amizade, vai fundo que dá Uhum. certo. Se Sim. vocês dois né, tiverem com foco, pensando né, que isso vai te ajudar no futuro, vai ser um ganho para os dois. Então, eu aconselho a ir sim e dá para ficar longe por um tempo. Você Uhum. sabendo que vai voltar, fica mais fácil, né? Você tendo ali a contagem regressiva. Sim. Agora, quando vai sem data para voltar, eu acho um pouquinho mais difícil. A gente ficou sem se ver todo esse tempo, né? Tem gente que ainda consegue visitar, né? Ou vir para cá. Eu acabei que fiquei lá. A minha família queria que eu ficasse mais um ano, Uhum. mas não era o meu objetivo desde o início. E também por conta do relacionamento ficar bem complicado, eu tinha que acabar a faculdade. Então, para mim, ficou inviável. Daí eles falaram: não, eu pago para você passar férias no Brasil e tudo. Sim. Mas na época, para mim, não foi interessante. E isso é importante também, isso que você falou da data, porque acho que ajuda o casal a ter a conseguir enxergar mesmo, né? Essa finalização de que vai ser por um período e depois vai passar. Porque senão fica tudo muito vago mesmo, aí fica mais difícil para todo mundo ali, os envolvidos, administrar os sentimentos. E outro ponto também, no caso de vocês, é que você foi com essa ideia, né? Vou ficar um ano e você não mudou no meio do caminho ali a sua intenção e você fez aquilo que estava Uhum. de acordo com o casal, o planejado. E tem algo mais, Julie, que você queira acrescentar ou até sobre sua experiência? Se você quiser falar também um pouco fora do relacionamento, né, enquanto pessoa, aproveitando aqui, o que isso mudou na sua Uhum. vida, o que você acha dessa experiência para quem pretende ou morar fora ou ficar só por um tempo? Eu acho que vale muito a pena, né? Eu, pelo menos, nunca tinha morado fora da casa da minha mãe, Aham. né? Então foi uma experiência de eu estar ali por mim mesma. Sim. Então eu tinha que aprender a lidar com os desafios, com as dificuldades que quando a gente está fora aparecem muitas, né? A comunicação e o preconceito com o estrangeiro que a gente acaba se Sim. debatendo lá fora, né? Mas assim, fez um diferencial muito grande, né? A profissão que eu tinha no RH da empresa que eu trabalhava era essencial eu ter o inglês. Sim. E assim sempre soma, né? Saber o inglês para mim é muito gratificante, muito bom você conseguir ver a língua e entender. Eu acho muito gostoso isso. Sim. E a experiência de morar lá com uma família também.
me passou muita segurança. Na época eu tinha 21 anos, e você saber que você vai estar no lugar, que você vai ter o que comer, né? Você tem já uma segurança, você vai ter um salário, você não tem que chegar lá e procurar um lugar. Sim. Então, esse programa Au Pair, ele acho que passa um pouco mais de segurança para a gente, né? A gente tem a possibilidade de trocar de família se precisar, ele ajuda bastante a gente que está querendo morar fora, né? Ele é mais financeiramente atrativo Sim, também. aham, sim, isso eu sempre falo. E a experiência é muito boa. Eu gostei bastante. Cuidar de criança o tempo todo não é fácil. Uhum, Agora sim. estou tendo experiência com a minha própria filha também, mas vale bastante a pena. Eu sempre falo, né? Inclusive, trabalhei um tempo com au pairs. E é isso, a gente tem as vantagens, mas claro que precisa também dessa parte emocional muito forte, porque tudo é muito intenso também, especialmente isso que você falou, cuidar de criança é estressante sim. Então, às vezes, ali naquele momento, a gente pode ser que. Eu falo também, eu tive minha experiência como au pair, pode ser que a gente tenha, né, dúvidas ou fica se perguntando por que eu vim, mas aí você também pode anotar as vantagens que isso traz para nossa vida depois e essa oportunidade, porque sim, é um programa muito financeiramente viável e que proporciona muita coisa lá. Então você, né, tem esse apoio mesmo da família que você vai ficar, dessa coordenadora do grupo das au pairs também. Então eu recomendo se Uhum. alguém está pensando, eu e a Julie recomendamos ser au pair. Inclusive eu fui au pair muito Sim. por incentivo da Julie, porque eu lembro que quando eu fui, ela me ajudou muito no application, em tudo, então assim, eu me inspirei muito em você, Julie, para conseguir ter o meu ano lá de au pair. Foi muito bom. Ah, que Ok, bom. sim. Tá, então acho que é isso. Tem algo mais, Julie, que você gostaria de acrescentar? A gente falou das dificuldades, né, do au pair, só que ao mesmo tempo a gente tem que pensar que todo trabalho tem as suas dificuldades, né? Com criança é uma canseira psicológica, né? Que às vezes você fica ali, não sabe lidar com as situações e cansa a criança, né? Tem toda a sua personalidade, a Sim, gente tem que ir lidando, né? E agindo conforme a família também quer. Mas é um trabalho, né? A gente está ali dentro da família, mas é um trabalho. Então vai ter as dificuldades e vai ter os momentos bons também. E sim. a pessoa precisa se dedicar e fazer uma boa entrevista ali com as famílias para também ir para um lugar seguro, né? Porque tem gente que fica afobado, ansioso, quer Sim. fechar logo e acaba lá na frente tendo problema por conta dessa correria, né? Então tem que perguntar bem aquilo que quer, conhecer bem a família para depois não ter nenhum problema lá na frente, que aí você estando lá fica mais difícil de resolver. Sim, é aquilo que, assim, tudo que puder ser combinado antes e você estiver de acordo, chega lá, você vai poder até cobrar isso da família, né? Porque eu lembro que eu fui também contra conselhos, inclusive você me falou, não trabalha de final de semana. Só que eu adorei minha família, eu falei, vou fechar com eles, chegou lá. Essa parte, pra mim, assim, eu adorava eles, mas o fato de eu trabalhar de final de semana prejudica, né? Então, são coisas que na hora a gente fala, não tem problema. Mas lá, assim, passando, vai ter sim. Você vai querer ter seu final de semana livre. Então, acho que é isso. Obrigada, Julie, pela sua participação. Mais uma vez, por ter Imagina. aceito o convite. A Julie, eu vou deixar depois aqui também para vocês o Instagram dela. Então, como ela falou, ela trabalha agora com gestantes. Então, aí vocês podem seguir a página dela também para conteúdo sobre isso. Obrigada, Julie, mais uma vez. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.